Rapaz, pegar assim fica até mais fácil, né? Pegar o microfone nesse pique. Não, mas eu quero... Meu Deus, Mas eu quero que você bata aí no teu peito assim e falar, eu vou voar, eu vou sair daqui voando hoje, em nome de Jesus. Ou em nome de Jesus, uma mudança sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu quero, na verdade, que você saia daqui com uma identidade de alguém que recebeu asas para voar. Porque essa é a promessa dada lá no livro de Isaías para as nossas vidas. Isso não pode deixar passar sobre essa geração, sobre esse tempo. E o que me faz achar essa necessidade é justamente que o pastor compartilhou a necessidade urgente de nós identificarmos a nossa própria identidade. Aonde está a nossa identidade? Onde é que nós vamos reconhecer aquilo que Deus falou com a gente? E aquilo que Deus falou com você, às vezes você trouxe lá do Brasil para cá. Mas a questão da identidade é importante, porque às vezes nós estamos aqui, nós viemos para essa terra, e parece que mudou a nossa identidade. Às vezes o cara pega o passaporte dele de brasileiro, e ele pensa, será que mudou alguma coisa na minha vida, a minha identidade, que Deus falou comigo, algo que Deus falou no meu coração, o jeito que eu sou? E às vezes você pega lá o seu passaporte americano e você perde um pouco da referência do teu chamado inicial, porque as coisas aconteceram, a sua vida andou, e aí você fica em dúvida de algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, das dificuldades, das circunstâncias que fizeram moldar você. Alguma coisa fez com que você pudesse olhar para você e falar assim, não, a minha vida aqui é diferente porque aqui é diferente. Então não permita que as circunstâncias possam fazer você mudar quem você é. Porque Deus te chamou, não foi aqui nessa terra, ou para alguns foi aqui nessa terra, mas Deus tem um chamado, um propósito sobre a tua vida, tem uma asa que Deus colocou aí em você, para você voar além da dimensão que você imagina. E eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra lá no livro de 2 Samuel, de 9, 1 a 5. 2 Samuel 9, de 1 a 5. E diz sobre uma história, a história de um filho de um rei. Diz o seguinte, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? E respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas. Olha o detalhe que ele fala, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. A gente percebe que algumas pessoas no meio do caminho, por causa das circunstâncias, elas são marcadas, elas perdem a sua própria identidade. E às vezes você fica percebendo que certas pessoas são moldadas pela modinha, né? Agora virou moda, qual é a moda da hora? Agora a moda é dar uma reboladinha no TikTok, aí tá todo mundo lá no TikTok, né? Dando a reboladinha, aí dá uma reboladinha, você tem que dar uma reboladinha porque é da moda, ou senão a moda da hora agora é levantar a bandeira que os amigos estão levantando, porque aquilo que o amigo fala às vezes determina quem algumas pessoas são. E a gente precisa acordar para essas realidades e entender aonde nós estamos sendo influenciados. Não, a moda agora é bebê, e vai por aí, bebê. E vai por aí a moda daquilo que as pessoas ditam as regras. As pessoas dizem como você tem que ser. Porque se você não levantar aquela bandeira, você vai ser cancelado. Você vai ser excluído. A moda agora é ser cringe, né?
criticar pessoas sobre aquilo que eles viveram lá no tempo delas. A moda agora e aí a moda que agora se torna contrário daquilo que a palavra pensa ao teu respeito. E você precisa olhar e dizer, a moda é o que Deus pensa de mim. Porque o que Deus falou sobre a minha vida é imutável, está na palavra dele e a palavra não muda. E aquilo que a palavra diz é o que eu vou brigar por ela, porque na própria natureza você não vai ver a pedra querendo se transformar na água. Você não vai ver na natureza o leão querendo ser igual ao veado. Não vai. Você não vai ver a águia querendo ser igual à gazela. Você não vai. E eu sei que alguns estão assim com vontade de rir, mas é mais ou menos nesse sentido que eu estou falando para você entender que na lei da natureza, a águia, ela sabe que Deus a criou para voar. E ela faz questão de viver isso. Você não vê a águia dizendo, agora eu me cansei de voar, de bater as minhas asas. Agora eu vou andar igual a gazela. Você não vê isso. Porque a influência que a águia tem é aquilo que Deus criou ela para ser. E aí, você pode estar aí no seu cantinho da boca querendo rir, porque você está entendendo o que eu estou falando. E aí, quando você entende o seu chamado, você vai entender que às vezes você vai lutar para ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Eu lembro de ter uma experiência do meu avô morava na roça lá em Itaperu, no interior do Rio, e eu ia para lá. Meu avô tinha um chiqueiro de porco. O interessante é que os porcos que meu avô criava, cara, eu nunca vi um porco tão limpo. O porco tomava banho todo dia, meu irmão. Todo dia os porcos que o meu avô criava tomavam banho. E eu lembro que um dia os porcos fugiram, eu estava lá e tinha um lamaçal assim perto. Tu acha que o porco foi para onde? Ele foi justamente porque ele sabia da natureza dele. Isso me lembra 2 Pedro 2,22, confirmando-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz: a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É justamente aqui que entra a convicção da identidade. O que Deus criou para cada um ser. Entra a convicção daqueles que voam. Eu lembro de uma frase do Walt Disney, que até coloquei agora há pouco na publicação. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. E eu quero pegar a frase do pastor aqui, pastor Pacinato, que ele disse aqui, o impossível e a concorrência é menor. Sabe por quê? Tem pouca gente que quer experimentar algo sobrenatural. Tem pessoas que querem repetir o sucesso dos outros, mas Deus te chamou para um processo, para um projeto exclusivo sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus tem um projeto exclusivo sobre a tua vida, sobre a tua história, para você entender que Deus está te conectando aqui nesse tempo, para desenvolver algo que Deus colocou no teu coração. E às vezes você pergunta, como que eu vou fazer? Não é como você vai fazer, dá o primeiro passo que Deus coloca o chão para você caminhar e colocar a tua fé em prática. Para romper os teus limites. Não permita nessa geração, por onde você passar, você ser influenciado. Vai para a faculdade é uma pessoa, né? Cheio de convicção dos pensamentos. Chega lá, mudou porque a ciência diz ao contrário daquilo que você crê. E aí sai de lá frustrado, com um pensamento diferente, moldado conforme a faculdade diz, e não conforme aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. E aí você precisa entender, não é quando eu chego na roda dos meus amigos que eu vou mudar aquilo que Deus disse sobre a minha história, porque mais vale o que Deus disse para mim do que o que estão querendo imprimir na minha vida como uma verdade. O que adianta é ser aceito pelos amigos? Se você não fizer o que eles querem que você faça, você vai ser cancelado. Entenda que a palavra de Deus nunca vai te cancelar. Ela vai te trazer para perto para você ser aceito. Ser aceito e viver essa verdade do que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Quando você entende que você vive numa terra
A terra não é minha, não importa se a terra é tua ou se ela não é tua, como você vê a terra, não importa quem você é. A convicção que você tem no teu coração, quem é o rei do reino que você serve? É Jesus? Então entenda que existe uma legislação que diz ao teu respeito de quem você é. Essa legislação é que te trouxe para cá. Por mais que você olhe a geografia, essa geografia não é do reino de que eu faço parte, que eu sou cidadão. Mas entenda, aqui você é o embaixador desse reino. Você é o embaixador desse reino para estabelecer a verdade que está dentro de você. E essa verdade que está dentro de você, ela vai ser liberada para transformar vidas através da sua vida. Entenda dessa forma que Deus está falando com você, independente das perguntas que você quer que sejam respondidas. Porque quando você se aproxima de Deus, Deus vai mudar as perguntas ao teu respeito. Você vai entender, vai ter a convicção. A pergunta que mais me perguntam é: qual é o meu propósito? O teu propósito é servir a Deus. Esse é um propósito de servir a Deus, porque você vai servir a pessoas, e quando você serve pessoas, você vai entender que o reino de Deus está justamente aí, em servir pessoas, e essas pessoas que são servidas, elas vão vir para Deus através do Cristo que eles veem dentro da sua vida. É o Cristo em nós, a esperança da glória. E aí a gente começa a encontrar algumas respostas que a gente tanto queria, porque as perguntas mudaram, o jogo da pergunta mudou, e Deus está falando com você aqui hoje, porque você não vai sair da mesma forma que entrou, você vai sair diferente, porque as asas que Deus quer que você coloque em prática para você viver, é justamente asas que às vezes você parou e não percebeu que ela enferrujou no meio do caminho. Algumas coisas enferrujam no meio do caminho. Não é que você precisa tirar, você precisa apenas limpar através da palavra de Deus. Você precisa dar aquele ajuste através da palavra de Deus para você acordar e perceber que a sua identidade ainda está de pé. Tudo que Deus falou com você ainda está valendo. Está valendo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diz para ela: está valendo o que Deus falou. Está valendo, é isso aí, está valendo demais. Meu Deus, está valendo, porque não pode parar um projeto aqui que já começou em Deus. É hora de seguir em frente a nossa jornada e caminhar por fé. Querido, caminhar por fé não é por aquilo que a gente vê. Pare para perceber, a sua jornada é diferente. Se você caminhar por vista, você vai ver as limitações que a vida está te proporcionando, mas Deus te chamou para uma jornada de fé. É você olhar através do olhar que Cristo te vê para conquistar aquilo que Ele colocou no teu coração para você romper. E às vezes a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é através dessa fé. Essa fé que é difícil para alguns, que alguns querem agradar a Deus fazendo coisas. E a Bíblia não diz isso. Se você quer se aproximar de Deus, agrade Deus através da sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa substância de relacionamento que é fé vai te levar numa dimensão que você está na expectativa de viver algo que Deus colocou no teu coração. Algo para romper as paredes dessa igreja para que o reino de Deus seja expandido, algo para romper sobre uma geração que vai se levantar nessa terra através da manifestação do poder do Espírito Santo, algo a partir daquele que diz, levanta as mãos e diz assim: Senhor, eis-me aqui, é o meu tempo, é a minha hora, eu vou me levantar nessa geração, independente da limitação, independente das circunstâncias, independente daquilo que dizem ao meu respeito, porque eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Essa é a maior convicção. Quando Mefibosete, ele decide, ele podia dizer: eu vou continuar em Lodebar, sabe por quê? Lodebar às vezes fala de um lugar que é bem esquecido, e às vezes você quer ser esquecido, por tudo de difícil que você viveu na sua vida. Às vezes você não quer lembrar das asas que Deus te deu para você voar. Porque sabe por quê? Porque você vai enxergar de um ângulo diferente. E enxergar de um ângulo diferente exige mais de você. Exige mais de você, porque se assentar à mesa do rei para Mefibosete devia ser para ele, às vezes, desagradável.
porque aquela posição ali era para o pai dele, era do avô, para o pai, para ele. Só que ele tinha ainda uma deficiência, e todo mundo olhava e dizia, ele é aleijado, esse cara é aleijado, olha as pernas dele. Quando olhava para ele, olhava as pernas. Só que tem uma hora que você precisa parar de olhar para as suas pernas, porque a sua deficiência física às vezes vai estar ali, mas o que precisa ser mudado é a tua mentalidade. Romanos 12:2, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que você possa perceber qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre a tua vida. Não permita que o teu pensamento seja moldado de acordo com o que o mundo cotidiano diz, com o que as pessoas pensam ao teu respeito. Entenda, eles sempre vão pensar alguma coisa ao teu respeito, mas você tem que ter a convicção de quem você é. Imagina o pastor Pacinato, se ele não tivesse convicção do chamado dele. Os outros iam chegar, não faz a igreja agora oval assim. Aí outro vinha, não, eu acho que Deus viria nela retangular assim. Não, eu acho que não tinha que ter, o teto tinha que ser diferente. Cara, tem que ter ele sabe a convicção que ele tem para tocar o que Deus colocou no coração. E aí convicção é algo que ninguém pode roubar de você. Você sabe do teu chamado aqui nessa terra e ninguém pode roubar essa convicção, porque as asas já estão aí para você voar nessa temporada. Entenda, Deus todos os dias vai te chamar para se assentar à mesa. Todos os dias Deus vai te chamar. Mas minha perna, o meu tornozelo, o dedãozinho do meu pé tem um problema. Tá torto, o meu dedo mindinho, ele é torto e eu tenho que ter um pé diferente. Mas fulano me olha diferente. Não, fulano. Cara, aprenda a conquistar o teu espaço, porque aquilo que é teu, os outros podem fazer o que quiser, mas Deus teve convicção de colocar na sua mão para que você possa caminhar e romper os limites através da sua fé. Dificuldades você vai ter em todos os lugares que você chegar para construir algo. E isso faz parte do teu crescimento. Você precisa entender. Dificuldade, todos os pastores têm, todos os empresários têm, todo funcionário tem. Agora você escolhe o que você quer romper na sua vida. Você escolhe a dimensão do seu rompimento. Aqui, Mefibosete decidiu deixar para trás o passado dele, as dificuldades que ele tinha, física, e ele preferiu mudar o entendimento para estar sentado todos os dias no lugar que eles tinham que estar, à mesa com o rei, ser aceito pelo rei, viver aquilo que era direito dele. E aí você precisa entender, para que eu vim para essa terra? Para que eu vim para cá? Será que eu vou viver me enxergando como forasteiro dessa terra? Para olhar as escrituras. A Bíblia fala de pessoas que são imigrantes. São pessoas que chegaram numa terra estrangeira e conquistaram. A Bíblia fala de você, de mim. A Bíblia fala de nós para rompermos o nosso limite. E está pensando o quê? Essa terra aqui é terra que Deus deu para mim e para você. Essa terra aqui é para a gente desfrutar do bom e do melhor, porque depende do ângulo que você vê, e o ângulo que você vê é o ângulo que Deus vai fazer acontecer. É o ângulo que você vê que Deus vai fazer romper os limites. Essa semana eu tive uma experiência que, cara, não foi muito agradável. Eu estava no lugar e uma pessoa me ofendeu com uma palavra, assim, que eu não esperava na hora. E na hora, assim, eu olhei a situação, você tem que agir muito rápido. E eu olhei a situação de uma palavra ofensiva, e eu lembrei de uma frase, que é bem antiga: a lua não late para o cachorro. E eu falei assim, cara, tem hora que você tem que se fazer de idiota na situação para você não arranjar nenhum problema, porque faz parte. Às vezes você tem que se manter calado para você seguir adiante. E eu percebi assim, cara, é melhor ficar quieto, porque essa frase veio na minha mente. Eu peguei e tal, dei aquela saída francesa assim, de leve assim, para você fingir que você é idiota. Mas, cara, faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história, porque as pessoas vão ver quem você é no seu testemunho. Algumas vão falar demais, e você vai ver o caráter dela nas palavras dela.
mas eles vão procurar enxergar o seu testemunho. Pode ter convicção disso. E quando Mefibosete olhou para a vida dele, e ele entendeu quem ele era, chegou a hora dele voar num novo nível. Deus tem separado essa geração aqui, pessoas como eu, você, como pastores aqui, pastor Pacinato, pastor Mateus, pastor Amanda, pastor Adriana, todos nós aqui, pastor Gilberto, cada um de nós temos um chamado, Mitsley, Patrícia, Valéria, pastora Sula, Bruna, Marcos, cada um de nós aqui, nós temos um chamado de Deus, e o que nós vamos fazer aqui, agora, nesse tempo que Deus plantou a gente nessa terra, como nós vamos fazer o reino de Deus expandir de forma poderosa? E eu creio que essa igreja aqui, os jovens serão levantados através do poder do nome de Jesus. Eu creio que jovens estarão aqui pulando na presença de Deus, glorificando, sabe por quê? Porque quando Deus incendeia um coração com paixão, com desejo, a pessoa só vai focar em um lugar para seguir em frente a sua jornada e romper os seus próprios limites. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por esse tempo. Eu não posso sair daqui sem orar por você, porque a nossa jornada aqui nessa terra não é fácil, brother, não é fácil. Às vezes você tem que ser um cara de outro mundo, igual o astronauta lá, ó. Aí, o astronauta lá, tem que ser um cara daquele lá, brother, olha para trás lá, ó. Aquela figura lá, às vezes tu tem que ser um cara de outro mundo, e Deus te fez alguém de outro planeta, porque você vai enxergar na dimensão dele. As asas que você tem para receber, são asas que não vêm de você, é de outra dimensão, é uma percepção diferente. É maravilhoso estar aqui com vocês, mas chegou a hora da gente abraçar a causa. Vamos romper os nossos limites. Eu quero orar por você que está dizendo assim: eu tinha uma promessa de Deus, que Deus já tinha falado há tempos comigo. Ah, Deus falou lá no Brasil. Eu não sei onde Deus falou com você. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus deu asas para você voar. Só que a decisão sempre é sua, brother, de querer voar ou ficar parado no vale de ossos secos. Ou você é profeta, ou você é osso. A decisão é nossa. A decisão sempre é nossa. Eu quero orar por você hoje. Eu quero liberar uma palavra de oração sobre a sua vida. Seja você que está aí atrás. Eu quero só que você acredite no teu chamado. Eu quero que você acredite no teu chamado, porque não foi eu que te chamei, foi o Deus Todo-Poderoso que chamou a tua vida para romper. Eu creio em pastores rompendo aqui nesse tempo. Aleluia. Pedrão, vem aqui, vem aqui. Em nome de Jesus. Eu creio. Está vendo isso aqui? Está vendo essa dimensão aqui? Vem aqui, meu querido. Está vendo essa dimensão aqui? Às vezes a dimensão de ver além é a dimensão de enxergar uma outra dimensão. Eu só quero que você volte a enxergar na dimensão que Deus te chamou para ver. Deus não te chamou para ver por baixo, Deus te chamou para ver o que está de cima para baixo. Porque você vai enxergar como Deus te vê. É essa dimensão hoje que eu falo com você, das promessas que Deus colocou no teu coração, te trouxe para essa terra para você viver aqui. Ah, mas será que era plano de Deus estar aqui? Se você está aqui hoje, Deus permitiu você estar aqui para viver os planos dele aqui. Então chegou a tua hora. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Como esse jovem que está aqui nessa hora, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu, pastor José, nós queremos orar por você. Pastor Gilberto, nós queremos orar pelos teus projetos, teus sonhos, tua vida, tua história. Chegou a tua hora de voltar a voar. Chegou a tua hora de acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos. Chegou a hora de você olhar como Deus vê os teus sonhos, os teus projetos. Deus não sonha, mas Deus te faz sonhar para realizar sonhos que estão dentro do teu coração. Em nome de Jesus, você que precisa ser renovado, sair daqui renovado e cheio de Deus hoje, levanta suas mãos, levanta suas mãos.
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem é esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és.
sabe que o